EQM, a temida experiência de quase morte. Este é o assunto de hoje, a pedido de um telespectador. Vamos lá, galera. Bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com o Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre a EQM, experiência de quase morte. A gente sempre conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, ou a gente conhece, ou até mesmo a gente já vivenciou ou conheceu alguém que já passou pela experiência de quase morte. E é interessante que as pessoas sempre relatam coisas semelhantes. Percebam. O que acontece quando as pessoas voltam dessa quase morte, dessa experiência de quase morte? Elas sempre falam o quê? Que viu parentes que já morreram, que conversou com parentes que já morreram. Elas falam que elas levitaram e viram o corpo delas ali deitado ou no hospital, onde quer que seja. Viu médicos ali ajudando, fazendo cirurgia, fazendo massagens cardíacas. Essas pessoas também relatam que elas viram, que elas se sentiram muito bem, que é uma sensação muito boa e que às vezes não dá nem vontade de voltar. E aí a gente também conhece muitas pessoas, ou reconhece, fala, nossa, eu conversei com pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida, fulano, nome tal. De repente você pergunta para um familiar seu, esse familiar te confirma, essa pessoa aí era um tio, era um avô, era não sei quem, que você nem conheceu. Isso é normal. A espiritualidade, nossos parentes, as pessoas que vivem com a gente, que viveram com a nossa família, que estão lá, eles de lá, eles cuidam da gente o tempo todo, eles estão olhando pra gente o tempo todo. Inclusive parentes que você nem imagina, que você nem conheceu. Um tataravô, uma tataravó, uma tia, não sei de onde, que você nem sabe. Eles estão ali, porque é uma família cuidando de todos. Muitos desses relatos, experiências de quase morte, eles são semelhantes porque realmente é isso que acontece. Quando a gente vive uma experiência dessa, a gente costuma dizer que ela é uma experiência única, porque as pessoas jamais esquecem disso. E o que acontece sempre na beira ali da morte com as pessoas, pelo menos na maioria das pessoas, morrendo ou não, desencarnando ou não, vem a consciência. O que é a consciência? Os arrependimentos. É o momento que a ficha cai para as pessoas. Perceba que isso sempre acontece quando as pessoas também têm inimigos, ou pessoas que elas brigaram, ou estão sem se falar, e a pessoa está ali no leito do desencarne dela, no leito da morte, e ela fala, pede para fulano me perdoar, porque eu sei que eu errei, para fulana, diga para o fulano que eu amo essa pessoa, por favor, a gente está brigado. Nesse momento de desencarne, ou se não do quase desencarne, é o momento da consciência. E a experiência de quase morte, ela serve também para isso, porque as pessoas, na grande maioria, quando isso acontece, elas voltam, elas mudam, e sempre para melhor. Por mais que aquela pessoa já seja uma pessoa boa, ou se ela for uma pessoa que ainda está aprendendo com a vida, quando ela vive isso, normalmente ela muda para melhor. Ela começa a encarar a vida de uma forma mais calma, ela começa a ver as coisas de uma forma mais sublime, por outros prismas, porque isso serve para a gente aprender. A gente é um espírito em aprendizagem, o tempo todo a gente está aprendendo. E como que acontece esse negócio de experiência quase morte? Por que a gente volta? Por que acontece da gente voltar? É engraçado, algumas pessoas não voltam, outras voltam. A espiritualidade, a todo tempo, ela nos ampara. A espiritualidade, eles estão lá do outro lado, sempre nos amparando, em todos os momentos. Todos os momentos. Nos momentos, inclusive, que a gente vai desencarnar. Pois é. E a espiritualidade, ela sempre nos ajuda neste momento dessa passagem, quando a gente vai deixar nosso corpo físico, material, para ir para o mundo real, que é o mundo espiritual. Porque aqui nós estamos, não somos, estamos. Pois é. E o nosso mundo real é lá, na espiritualidade. E eles nos ajudam nessa passagem.
Só que você imagina como é difícil. Você vive por anos, décadas com seu corpo físico material. Você é acostumado com o corpo que você tem agora, embora seja denso, pesado. E aí você precisa deixar esse corpo. Não é simplesmente cortou, acabou. Fica lá o corpo físico lá, e agora eu já sou um espírito, acabou. Funcionou, está tudo certo. Não, isso é uma passagem que a gente vai fazendo, vamos dizer assim, é uma coisa transitória que vai acontecendo aos poucos, para a gente espírito entender. Sobretudo a gente que ainda é espírito em evolução, para a gente compreender isso. E a espiritualidade ela está ali para ajudar nessa passagem. A gente tem, se você olhar, se você ler o livro Missionários da Luz, que é o livro do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele explica muito bem sobre isso. Quando a gente tem o famoso cordão de prata, linha de prata, fio de prata, que é o que liga nosso corpo físico ao corpo, na verdade, ao espírito, ao perispírito, que somos nós, a nossa essência, o espírito, o perispírito. Este cordão, quando a gente deixa nosso corpo, ele é rompido. É um cordão que existe, ele existe de fato, não é só um nome simbólico, ele existe de fato, ele que liga nosso corpo. E aí a espiritualidade ela ajuda, quando for nosso momento do desencarne, a romper inclusive esse cordão de uma forma que a gente não sofra tanto. Porque certamente a maioria de nós sofre quando a gente deixa o corpo, porque a gente não entende, a gente não compreende. Muitos espíritos, inclusive evoluídos, eles são preparados para isso, pela espiritualidade. Os especialistas, os espíritos especialistas nesse assunto, eles vêm e preparam a gente no momento que a gente vai desencarnar. Pois é, eles sabem o momento, eles estão ali para isso. E quando isso acontece, é o momento que eles rompem, ajudam a romper este cordão de prata e nos leva para o mundo espiritual, como se fôssemos pacientes que estamos no hospital, internados, por exemplo. Como se levasse a gente numa maca. E aí a gente vai embora. Só que, às vezes, a espiritualidade, ela acha por bem, inclusive a gente acha por bem, quando a gente compreende, usando o nosso livre-arbítrio, que aquele momento não é o momento da gente ir embora. Ou se não, era o momento da gente ir embora, mas eles intercedem, a espiritualidade intercedem, muitas vezes a nosso pedido, ou eles mesmos acham por bem interceder para que a gente fique mais tempo. É por isso que acontece essa experiência de quase morte. Lógico, isso se a gente for ver, nós estamos num planeta de 7 bilhões e meio de pessoas. São casos raros que acontecem se a gente for comparar na nossa quantidade de pessoas que tem nesse planeta. E a espiritualidade ela acha por bem fazer isso, porque existem coisas que a gente ainda tem que resolver. E ela fala assim, não, tudo bem, não vamos ajudar a romper esse fio agora, esse cordão de prata, porque essa pessoa ainda ela precisa resolver alguns assuntos. E é por isso que acontece. É lógico, a nossa vida ela é planejada. Sim, é planejada. Só que muitas vezes a espiritualidade acha por bem interceder nestes momentos, mas eles intercedem porque eles sabem o que estão fazendo. Eles estão lá para isso. É como se fossem médicos e a gente paciente. A gente não vai sugerir para o médico o que tem que fazer. Os médicos, eu estou usando essa analogia, eles sabem o que tem que fazer. É justamente por isso que muitas vezes as pessoas voltam dessa experiência de quase morte, porque elas ainda têm coisas para resolver. Então, como eu falei agora há pouco, às vezes é melhor que a gente não tenha essa consciência de a ficha cair, de a gente entender as coisas, só nesses momentos no leito da morte, ou se não de quase morte. Porque é muito melhor a gente tentar resolver nossos problemas antes que isso possa acontecer. Eu vou te pedir, não espera um momento desses, uma EQM,
uma experiência de quase morte. Se não, por exemplo, acontece um acidente com você, se acontece algo com você, que naquele momento todo mundo fala, nossa, quando aconteceu aquele negócio comigo, bati o carro, um acidente, ou senão eu caí não sei aonde, eu quase morri. Em segundos, milésimos de segundos, ela passou um filme na minha cabeça. Passou um filme na minha cabeça. Por quê? É o momento da consciência que vem nesses momentos. Por isso que acontecem essas experiências de quase morte. Porque a gente recebe mais oportunidades da espiritualidade para a gente continuar aqui na Terra e para a gente resolver os nossos problemas. Então resolva os seus problemas. Resolva, tente resolver os seus problemas. Tudo a gente não vai conseguir resolver. Não tem como resolver tudo numa vida só. Mas tente resolver todos esses problemas, especialmente problemas de afetividade. Afetividade. Esses problemas, eu acho que são os problemas que a gente tem que resolver em cada vida que a gente recebe da espiritualidade. Não deixa para depois, tá bom? Eu agradeço e você ter assistido esse vídeo até o final. Que assim seja.